Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Eduardo, né? Hoje eu sou integrante aqui da Escola de Samba Imperatriz da Liberdade, do bairro do Sítio Cercado, aqui da nossa Curitiba. Eu vim hoje aqui na nossa oficina para fazer a confecção de uma cabeça para constituir uma fantasia que pode ser utilizada numa ala, né? Se for um adereço mais simples, né? Ou então se poderia ser utilizada, por exemplo, para uma fantasia de destaque, né? Tudo vai depender do quanto a gente vai incrementar, a gente vai colocar detalhes. Então eu escolhi esta armação, tá? Essa armação é uma armação que a escola já possuía, né? Uma armação que já foi utilizada em outros carnavais também. É uma fantasia que já desfilou aqui em Curitiba, tá? Vocês podem ver que ela está encapada já, né, nessa armação com espuma e com TNT, tá? Esse é um processo que leva um certo tempo, né, principalmente nesta região da armação aqui, que vai em contato, né, com a cabeça, com a pele da pessoa, porque você precisa colocar aqui pelo menos um pedacinho de dublado, né, que tem um pouquinho de espuma para poder não machucar, né, o folião. Eu gosto também de fazer essas cabeças com um pedacinho de EVA por dentro, justamente para que não fique doendo, né? Eu que já desfilei em fantasia, já desfilei em ala, né, com fantasia de ala, eu sei o quanto pode incomodar uma armação apertada, uma armação que não tem esse revestimento, né? Às vezes machuca, às vezes fica uma ponta de um arame machucando, então é bom a gente sempre ter esse cuidado, né, de passar um dublado, uma espuma ou então um EVA, o material que a gente tiver disponível, né, para poder deixar um pouquinho mais confortável. A gente reveste toda a armação com o TNT para que nenhuma parte de ferro que venha a ficar visível, né, fique aparecendo nua, né, fique aparecendo no ferro, na armação. Porque isso vai deixar, claro, a fantasia um pouquinho mais feia, né? E se for visto pelo jurado, né, pode acabar, dependendo da interpretação dele, né, pode acabar prejudicando a escola, né? Então, primeiro, eu vou utilizar o dublado para fazer aqui uma marcação nele, utilizando a própria armação, tá? Para poder revestir ela com esta cor, com esse material que eu escolhi para poder compor toda a fantasia. Aqui no dublado, tá? A gente vai marcar com caneta ou com canetinha, tá? Ou o que você tiver disponível aí. A gente vai tirar as medidas para poder encapar a armação, tá? Porque eu escolhi essa cor para compor a fantasia. Tá? Essa é a cor predominante, vamos dizer assim, no restante da fantasia, né? Então eu resolvi encapar ela inteira com essa cor, ok? Então a gente vai utilizar a própria armação para fazer as marcações. A gente coloca o dublado, né? Reveste aqui, enrola, faz a primeira marcação aqui, para delimitar o comprimento, né? E aqui em cima, como a parte de cima aqui da cabeça é um pouquinho maior, ela vai acabar sendo mais extensa. A gente faz aqui a segunda marcação. Lembrando que, sempre quando a gente for marcar aqui no dublado, tá? Para você revestir, você sempre pode deixar aí 1 ou 2 centímetros de sobra, né? Para que você possa utilizar essa sobra para passar a cola e dobrar, né? Para poder fazer o arremate, o acabamento ali da fantasia, ok? Então agora a gente vai para o recorte. Eu uso aqui, como medida, o zoiômetro mesmo, como dizem, né? Eu já tenho aqui uma certa noção, né, do tamanho do dublado que eu preciso, mas se você precisar, né, você traça aqui uma linha, né, com uma régua aqui para poder delimitar certinho o local onde você vai cortar, né? Então eu já tenho aqui, ó, tamanho certinho, tá? O dublado que eu vou utilizar para revestir, ok? O mesmo eu vou fazer em todas as... Então, após recortar, né, a gente já tem aqui o pedaço do tamanho certinho, né, que nós vamos utilizar para encapar. E
Eu vou fazer o mesmo agora, né, com todas as partes aqui da cabeça. Tá? Vou cortar todas as tiras para fazer o revestimento dela. Então a gente mede, sempre deixando um pouquinho, né, sobrando para poder fazer o acabamento. Esse aqui, desse tamanho aqui. Do outro lado aqui a gente vai usar uma tira do mesmo tamanho. Lembrando que para revestir essas armações, você pode utilizar qualquer material disponível, né? O mais comum, que eu vejo mais sendo utilizado mesmo, né, nas escolas, é o TNT e o dublado. Mas você pode utilizar o tecido que você tiver à disposição. Se você quiser algo mais incrementado, né, você pode utilizar aí um tecido que tenha paetê, pode utilizar um tecido mais brilhoso, né? Ou pode utilizar até mesmo um pedaço de cetim, né? O cetim ele é brilhoso, ele é bonito, é um pouquinho mais difícil de trabalhar por ser um pouquinho mais mole, né? Mas dá para utilizar. Então, por enquanto, é isso aqui. E aí a gente começa, então, a fazer a colagem do tecido na armação, tá? Eu vou começar pela tirinha aqui da frente. A gente sempre utiliza aqui a pistola de cola quente. Ela adere muito bem, a cola vai aderir muito bem aqui, porque ela já está revestida com o TNT, né? Então, quando a cola é aplicada assim, tecido sobre tecido, ela acaba aderindo muito bem. Não há o perigo depois de se soltar. Faço um pouquinho aqui por dentro para fazer o acabamento. Gente, quando eu estou montando essas fantasias para um próximo carnaval, eu gosto de reaproveitar as armações que já estão encapadas para encapar uma sobre a outra, né? Colocar o acabamento novo sobre o antigo, porque ele adere mais fácil, fica mais seguro, né? Fica mais bem acabado, fica mais difícil desse tecido se soltar, tá? Você vai ver também que o serviço, né, o trabalho vai mais rápido do que encapar uma fantasia, uma armação novamente do zero, né? Ok. Então tá aqui. Beleza. Agora a gente vai continuar fazendo, né? Encapando as laterais. Como na armação já tem tecido, né? Já tem o TNT, você vai perceber que você não precisa colocar muita cola, tá? Um fiozinho apenas de cola é suficiente para que o tecido fique bem aderido. Novamente, né? Aqui por dentro. Se você já tem experiência, né, em montar essas fantasias, você sabe, né? Você sabe que essas dicas aqui são bem aplicáveis, né? E que
provavelmente você já usa, né? Você já utiliza essa metodologia. Se você não tem experiência, né? Se você está começando aí a montar suas primeiras fantasias, está começando aí no carnaval, né? A trabalhar com a mão na massa, são algumas dicas assim que para quem está começando é interessante. Eu, pelo menos, quando comecei a fazer minhas primeiras fantasias, quando comecei a montar as fantasias, né, de ala na escola, eu não tive essas dicas. Então eu me bati bastante no começo, sabe? Eu tive que aprender com a prática mesmo. Lembrando que a gente está fazendo uma cabeça em uma armação de ferro, né? Um arame, uma cabeça aramada. Eu vejo muitas escolas fazendo suas próprias armações, mas com outros materiais, né? Utilizando papelão, cartolina, EVA. Já vi vários materiais diferentes para montar a armação da cabeça. Tá? Eu já vi várias alas, todas elas feitas com armação de EVA, sem utilizar nenhum tipo de arame. E essas armações de arame, elas dão mais segurança, né? Ela é mais resistente, mais firme, né? Não dá mais segurança, não corre aquele risco, pelo menos tem menos risco de dar uma cabeça, acabar caindo no meio do desfile, né? Vocês vão ver aqui mais pra frente que tem uma maneira da gente reforçar isso, da gente diminuir essa chance, né? Essa cabeça ela precisa ficar firme na cabeça do folião, né? A fantasia precisa ficar firme e temos que tentar diminuir então esse risco, né, de que a fantasia acabe caindo no meio do desfile. Para isso a gente utiliza aqui na cabeça um elástico. Eu já vi utilizar em corda, pedaços de tecido. Eu particularmente não gosto, porque como não esticam, às vezes você coloca aqui num tamanho, você regula, né, o tecido, e essa fantasia acaba não ficando com essa pessoa, acaba indo para outra pessoa, e como o tamanho da cabeça não é o mesmo, a pessoa vai colocar ou está muito apertado, ou está folgado, e fica difícil de regular. Sendo elástico, né, ele trabalha, fica muito mais fácil, você pode até trocar com outra pessoa que não tem problema nenhum. E vai ficar mais firme na avenida. Então vamos continuar aqui agora. Vou pegar mais um pedaço desse tecido. Aqui do lado, vou colocar aqui atrás. Lembrando que eu estou encapando ela, né, com outra cor, porque eu escolhi utilizar essa outra cor, né, para compor com o restante da fantasia. Cola por dentro, né, para fazer o acabamento interno. A gente passa a cola aqui por dentro e faz o acabamento aqui. Mesmo do outro lado, né?
fica toda revestida, a parte visível, né? Toda revestida, não vai aparecer nada no fundo durante o desfile. Pronto, agora eu vou fazer o revestimento dessa parte daqui da cabeça. Então a gente vai pegar o tecido novamente, vai medir. Então eu vou medir aqui mais ou menos um espacinho aqui para que tenha uns 2 dedinhos aqui para fazer a dobra dele. Vamos ver aqui. Então eu vou marcar mais ou menos aqui a altura. E vamos pro recorte, né? Lembrando que eu estou deixando um espaço para fazer a dobra, né? Certinho. Então aqui, ó, como eu vou precisar revestir e dobrar esse tecido para dentro, eu vou fazer um corte aqui no meio, né, para que ele possa ser dobrado para dentro. Então vai ficar assim, né? Com o recorte eu consigo dobrar o tecido para poder fazer o acabamento, certo? Então vamos começar então com a cola. Eu gosto de começar colando já aqui a parte da frente, para que ela já fique fixa na fantasia, na armação, e o restante eu possa trabalhar com o tecido já preso nela, tá? Então tá ficando assim, né? Vou começar a colar por dentro. E aqui, ó, vejam só, a gente vai precisar fazer o mesmo esquema, fazer um corte no tecido para que ele possa dobrar, né,
sem ficar amassado assim, sem ficar feio. Então a gente marca o local do corte aqui. E pronto, ó, tá feito o corte, ele já dobrou. Aí aqui, olha só, você vai medir o local do corte, para poder fazer a dobra do outro aqui, mesmo esquema, e vai fazer o arremate. Esse pedacinho aqui, eu não vou cortar para não ficar aparecendo a espuma, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar para dentro, então não fica aparecendo a espuma aqui em cima, então fica um acabamento um pouquinho mais bem feito, fica mais bonitinho. Então eu vim com o dublado até aqui. Aqui eu vou parar, tá? Porque como vocês estão vendo, existe uma armação de ferro, né, por cima desse aqui. Então aqui eu vou fazer o corte para que eu possa passar o dublado, né, por baixo dessa armação. Então, primeiro eu vou fazer o acabamento no restante da armação e eu já volto aqui. Aqui novamente, né, o mesmo trabalho de fazer os dois cortes, e esse pedacinho aqui a gente dobra para dentro para ficar um acabamento mais caprichado, certo? Mesmo trabalho aqui. Vamos continuar então com a cola aqui do lado interno. E aqui agora, né, onde tem essa armação, né, eu tenho que passar o tecido por baixo dela. Então, para isso, eu vou fazer um recorte aqui no tecido, tá? Para que eu possa passar ele por baixo da armação, ok? Assim. E vamos continuar com a colagem aqui da parte inferior, né, para fazer o acabamento interno. Para facilitar a dobra do tecido para dentro, a gente faz recortes também, tá? Que daí ele não amassa. Fica mais fácil daí de trabalhar. Certo? Vamos continuar aqui, fazer do outro lado.
esquema. Alguns recortes. E aqui é o mesmo caso, né? Para passar o tecido aqui por baixo, a gente vai fazer um recorte aqui. Passamos o tecido por baixo da armação. Continuamos a colagem aqui por baixo. E agora falta só essa ponta aqui, né? Então aqui a gente vai continuar colando ele, dobrando. Percebe que para fazer aqui essa capa nova foi até bem fácil e bem rápido, porque você já tem, né, outro revestimento no arame, né? Ele adere com bastante facilidade. Então a gente agora corta aqui do tamanho ideal para fazer a dobra. Faz aqui as dobras com arremate, para ficar bonitinho, não ficar uma dobra feia, né? Então um dos lados já está encapado, né? Vamos fazer o mesmo no outro aqui, a gente corta o excesso. Faz a dobra na pontinha aqui. Tá pronto. Aqui essa primeira etapa, né? Agora falta esse arame aqui, né? Que ainda tá com o TNT aparente, né? Então a gente vai pegar um pedaço de tecido que ainda temos aqui, para fazer aqui esse acabamento. Aqui eu vou cortar um pedacinho.
E agora eu vou cortar, deixa eu ver se esse pedaço aqui vai servir. Não, esse aqui pelo jeito vai servir. Essa etapa de encapar a armação, seja a cabeça, costeiro, a pala, né? Essa é a parte mais demorada da fantasia. Depois, a decoração, né, os detalhes, os adereços, aí vocês vão ver que é muito mais rápido. Essa é a parte mais trabalhosa mesmo, mais demorada. Principalmente se você já tiver um projeto da fantasia, né? Quando você está criando assim do zero, né? Ela se torna um pouco mais difícil de fazer, porque você tem que pensar em todos os detalhes, né? Se vai ficar de fácil leitura, se está dentro do contexto, né? Dentro do pedido ali da sinopse da ala, né? Agora, quando você já tem um projeto, um desenho, um piloto, né, algo que já foi previamente definido pelo carnavalesco, aí fica mais fácil, né? Praticamente o trabalho se torna uma cópia, né? Você tem um piloto pronto, você vai apenas reproduzindo aquilo em quantidade, né? Então, essa primeira etapa, né, de revestimento está quase pronta. Temos que pegar agora aqui e revestir essa parte superior, ok? Aqui não tem o revestimento do TNT, então essa aqui é uma parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você colar o tecido na armação, ok? Deixa eu ver aqui. Vai ficar assim. Eu particularmente, quando gosto de revestir as armações, quando eu vejo que vai ter algum tipo de situação como essa, onde o dublado, por ser um tecido mole, né, ele acaba ficando, vamos dizer assim, amassado, né, ele não fica com o formato ideal ali da fantasia. Eu gosto de revestir primeiro a armação com alguma coisa mais resistente. Pode ser um pedaço de acetato, né, que você tenha, né, um rolo de acetato. Pode ser um papelão mesmo. Pode ser até mesmo uma folha de EVA. Algo que dê uma sustentação, né, uma base pro seu dublado, né? Mas tem situações em que a gente não dispõe, né, do material. Então a gente acaba se virando com o que tem mesmo, né? Então, pessoal, como eu estava falando, eu gosto de utilizar aqui alguma estrutura, né, um pouco mais rígida para dar sustentação ao tecido. Resolvi procurar ali e acabei encontrando aqui um pedacinho de EVA que vai servir aqui certinho, para fazer essa base aqui, para sustentar o tecido ali, vai ficar mais legal. Então vamos colar.
Então a gente passa a cola no arame e no EVA. O arame e o EVA, eles têm uma boa aderência. Não é difícil de fazer essa colagem. Pronto, então aqui você tem agora uma base, né, mais firme, né, para que você possa trabalhar aqui com o tecido por cima, ok? Vou medir aqui para ver se o tecido ainda está na medida certa, porque você colocou uma base mais aqui, pode ser que falte tecido, né? Vamos ver. Deu certinho, né? Por isso que é sempre bom cortar com um pouquinho de folga, né? Então, como eu sempre gosto de fazer, começando aqui pela frente, no meio, e deixando ele já preso aqui na armação para trabalhar com ele já preso. Então a gente cola um lado. Muito mais fácil de colar agora, né? Você está usando a base para passar a cola. E agora vamos colar do outro lado. Então está revestida. Vou ficar um pouquinho, puxar um pouquinho mais aqui, pronto. Está revestida, né? Agora a gente vai fazer aqui em cima, né, a dobrinha do acabamento. Pronto, revestida já está. Agora a gente vai para a segunda etapa do serviço, que é a decoração. Eu peguei aqui o material que já estava disponível aqui no barracão da escola, né? Então nós temos aqui esse material que foi comprado pronto, né? É um tecido também de nylon dublado, tem um formato de folha, né? Já tem uma decoração e eu vou utilizar ele para colocar aqui em volta
né, da cabeça para fazer a decoração. As duas folhas mais compridas eu vou utilizar para colocar aqui no centro, né? Então vai sumir aqui, vai esconder essa armação aqui do centro, né? E vai ficar com um bom acabamento. Então, pessoal, depois de revestir aqui, eu peguei 2 pedacinhos de EVA, né, colei aqui na armação. Por quê? Porque eu resolvi colocar aqui nessa cabeça algumas penas, né, essas penas falsas, né? E para fazer essa colagem dessas penas, eu gosto de utilizar uma superfície já mais firme também, porque fica muito mais fácil e muito mais seguro, né, colar essas penas direto aqui no EVA do que colocar elas, por exemplo, coladas aqui nesse tecido, né? Eu iria colar o tecido na armação e colar elas no meio do tecido. Ia ficar molenga, né? Ia ficar difícil, poderia ocorrer até uma queda, né? E a gente não quer que isso ocorra na avenida, né? Então a gente cola aqui, ó, 2 pedacinhos de EVA, né? Passa uma colinha aqui no meio. E aqui a gente coloca as penas. Como eu disse já no começo, toda vez que eu monto uma fantasia com armação, todo local que é possível eu gosto de colocar algum tipo de outro material para sustentar, né? Seja um EVA, seja um pedaço de acetato, ou mesmo aproveitando outro revestimento, né, antigo de outro carnaval, ok? Bom, agora eu vou fazer a colagem então das 2 folhas menores. Então é uma na frente. A gente cola ela aqui de modo que ela cubra todo o EVA, certo? Eu vou também utilizar um pouquinho de cola aqui na pontinha dela, que ela não fique molenga, né? Não fique caindo. Então vai ficar coladinha aqui na pena. E agora a outra pena aqui atrás, né? Para fazer o acabamento. Então tá aí, né? A frente e as costas. Agora, antes de colocar as outras penas, eu vou fazer o acabamento de todo esse dublado aqui, tá? Utilizando o galão de fita dupla, na cor verde, e o galão simples, na cor amarela, dourada, né?
Então eu vou utilizar o verde para fazer os acabamentos nos locais, né, de emendas, os locais onde a gente pode ainda visualizar um pouquinho da espuma branca, ok? Para fazer um acabamento mais legal, né, mais caprichado e não ficar nenhum tipo de falha aqui na cobertura aqui da fantasia. Lembrando que a gente está tratando aqui de uma fantasia utilizada então para uma ala. Então a gente utiliza sempre os materiais que a gente tem à disposição e geralmente, né, são aqueles materiais que a gente compra em maior quantidade, são os mais baratos, né? A gente poderia estar utilizando algum outro tipo de material? Poderia estar colocando aqui um galão daqueles mais trabalhados, né, que são mais caros. Mas aí você teria que ter mais recursos também, né? E a gente está trabalhando aqui com a criatividade, né? Geralmente os galões mais trabalhados, os materiais mais caros, né, a gente utiliza sempre nas fantasias de destaque, né? Fantasias de destaque, em geral, tem o seu custo, né, custeado pela pessoa que vai vestir, né? Então, às vezes a pessoa quer dispor de um pouquinho mais quer investir um pouco mais na sua fantasia, né? Acaba comprando um material mais caro, mas a gente aqui vai fazer do mesmo modo que a gente faz, né, todo ano com as nossas fantasias de ala. A gente vai reproduzindo, né, em grande quantidade. E aí, é claro, né, vai depender do orçamento. O material que você utiliza vai depender do orçamento. Veja, eu estou colocando o galão duplo aqui em cima, mas aqui em cima eu coloco metade dele na lateral e a outra metade eu dobro aqui, tá? Para que o acabamento por cima também seja visível. A vantagem do galão duplo é essa, é você conseguir dobrar ele para fazer acabamento nessas partes da fantasia onde você precisa dessa dobrinha, né? Uma região que tenha ainda a espuma do dublado aparecendo, né? A parte interna aqui da fantasia, que pode ser visível de cima, né? Quando você está desfilando, o jurado vê de cima, né? Então, quando ele vê que o negócio está bem acabadinho, né? Isso vai favorecer na hora do julgamento. Imagine se o jurado olhar de cima aqui e ver que está tudo sem acabamento, né? Preciso de um bastão de cola. Então agora, pessoal, a gente vai continuar fazendo a decoração da cabeça. Eu vou continuar utilizando o galão na cor verde, esse duplo, para fazer os acabamentos.
gosto de utilizar ele em todo o contorno da fantasia. Fica bem bonito, bem acabado. E como eu já tinha dito, a vantagem de você usar o galão duplo, né, esse largo, é que você consegue deixar ele aparecendo para um lado e para o outro, né, no caso aqui em cima, para deixar o acabamento bem bonitinho aqui em cima. Né? Você consegue dobrar ele assim como a gente fez aqui em cima. Né? Então agora que a gente já fez todo o contorno, né, a gente tem que fazer o acabamento aqui na parte de trás, né? Então eu vou medir, fica mais fácil. Cortar. Então, aqui na parte de cima, né, tá quase pronto.
agora embaixo. Mesmo esquema, passando cola aqui nos dois lados, por dentro e por fora, para dobrar o galão.